essas são as britas que são mais usuais. Por que eu não uso a brita 2, que é uma brita de 25 milímetros, a brita 3, que é uma brita de 38 milímetros, né? Porque faz assim, se você pegar uma régua e ver o que é 38 milímetros, é 3,8 centímetros. É uma britona. Então, quando você vai ver a forma de um pilar, de uma viga, de uma laje, você tem um espaço pequeno entre a armadura e a forma, que é o que a gente chama, esse espaço a gente chama cobrimento da armadura. Imagina se você coloca uma brita grande, ela vai ficar presa lá e vai impedir que o concreto fique uniforme. Então, você teria o que a gente chama de segregação. E não é interessante que se tenha isso. Então, essas britas maiores são usadas somente em barragens, em pavimentos, obras de aeroportuárias, portos. Então, assim, obras de infraestrutura, ok? Pessoal, tá acabando aqui, eu vou chamar de novo vocês, tá? Não vou esperar interromper, não. Aqui a gente tem a brita que eu havia comentado, né? A brita 0. Opa, deixa eu dar um melhor. A brita 1, né? Tem a brita 0. Aqui o pessoal tirou foto sem a referência. Geralmente a gente coloca uma caneta em cima para a gente ter noção que essa é menor que essa, porque olhando, é que essa, na realidade, é menor que a anterior. Que sob o aspecto visual, ou seja, olhando a olho nu aí, a gente não consegue fazer essa identificação. E a concreteira também, ela usa um filler, que é um pozinho, material bem fino, tá? Seria uma pozolana mineral, então é um filler, um material bem fino, que tem que existir no concreto autoadensável, que é um concreto que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Então, lá a gente vai comentar que nesse concreto se usa filler, ou seja, eu preciso de finos e eu preciso também de sílica ativa, que é uma outra adição que eu vou comentar com vocês, tá? São materiais muito mais finos que o cimento, tá? Então, aí eles têm os tanques de água aditivo, tá? A gente hoje praticamente não faz concreto sem aditivo, certo? Vocês estão visualizando os slides, certo? Sim. É porque eu maximizei e não tá o verdinho ao redor aqui. Então, tá aqui. Os materiais, os cimentos, são estocados em silos com S. Por que eu falo isso? Muitos não sabem, nem conhecem que tecnologia é. Então, diga-se de passagem, essa concreteira aqui, que é a Redmix, que é uma concreteira que foi por muitos anos a pioneira na área de construção civil no Brasil, quando o dono, o principal dono, né, ele faleceu, a concreteira acabou fechando, foi mais ou menos tem uns 2, 3 anos. E aí, um funcionário, que inclusive foi meu aluno, que trabalhou lá, entrou para trabalhar nessa concreteira com 12 anos, como servente, hoje ele é engenheiro. Ele hoje, o Fabiano, uma pessoa que eu gosto muito, ele arrendou essa estrutura, fica lá no final do Daia, tá? Essa estrutura bem grande, para ele continuar as atividades de concretagem, mas é uma empresa dele, entendeu? Dele com outro sócio. Então, é uma empresa que a gente tem uma abertura. Eu não sei qual que virou o nome, só que eu sei que quando ele fez esse arrendamento, ele me procurou esse ano. Então, é uma estrutura interessante. O cimento, ele tem que estar em silo. Imagine, Ana Paula, Ezequiel, João Vitor, eu pegar saco por saco de cimento e ter que rasgar. Vamos imaginar lá nos seus concretos lá, vocês usaram mais ou menos 300, 400 quilos de cimento por metro cúbico. 400 quilos, que são 8 sacos de cimento para 1 metro cúbico. Um cubinho de concreto
8 sacos de cimento. Imagina 8 metros cúbicos, que seria o tanto que o caminhão, esses caminhõezinhos que são utilizados em Anápolis, geralmente eles suportam. Então, você multiplicaria 8 vezes 8, seriam 16 sacos. Né? Opa! Ai, ai, ai. Não, aí você multiplicaria, né? E você teria a... Agora fugiu aqui. E você teria a quantidade, né? E o consumo de cimento seria muito alto. O meu raciocínio é esse, eu não vou nem chegar na conta, não. Mas o raciocínio seria que o consumo seria bem mais alto. E imagine você rasgar esses 50 sacos de cimento aproximado. Vamos imaginar que você vai rasgar esses 50 sacos de cimento. Um por um, para fazer a concretagem. Não faz sentido. Então, o cimento, ele vem a granel no caminhão que chama silo, caminhão silo. O pessoal chama esse caminhão de cebolão, porque é um caminhão mais... É uma nomenclatura que eles deram, tá? Mais arredondada, é um caminhão silo. O caminhão chega e ele coloca um mangote, injeta ar comprimido e o cimento sai do caminhão e vai para o silo. Por quê? Porque o consumo de cimento de uma concreteira é muito grande. Então, o que ele precisaria? Ele precisaria de uma quantidade bem grande. Então, ele tem que armazenar a granel. Aí, esse cimento é um cimento que vai ter uma maior durabilidade. Geralmente, esse cimento vai ser usado, é usado imediato, mas ele pode ser usado em até 6 meses. Porque, como ele está blindado ali, ele não está num saco de papel, ele está numa estrutura de aço confinado, então é um cimento que você vai ter uma durabilidade maior, por isso que a gente fala que o cimento em sacos, a durabilidade é de 3 meses, e o cimento a granel, a durabilidade de 6, ok? Então, seria isso aí. Aí, surgiu um material novo para vocês, que é a sílica ativa. Existem alguns sacos que vem escrito microsílica, né? Mas microsílica é igual maisena, é um nome comercial de uma marca em específico. Hoje tem inúmeras marcas no mercado. Então, o que a gente tem? É um material muito fino, é uma adição mineral, vou mostrar aqui para vocês o que ela é, e o preço. Hoje, eu não faço concreto autoadensável sem esse material. Esse material, ele substitui até 12% do consumo de cimento, ou seja, você tira lá, você ia usar X quilos de cimento, você tira os 12% que ele vai entrar, vai substituir o cimento, ou seja, não é substituir a areia nem brita, substitui o cimento, e ele vai proporcionar à sua mistura o que eles chamam de reação pozolânica. Não vou entrar muito na química, mas é uma reação mais lenta, vai dar menor calor de hidratação da mistura, o concreto vai ser mais trabalhável, ou seja, melhor trabalhabilidade, e vai ser um concreto com menor calor de hidratação. E esse concreto vai ser um concreto com maior durabilidade quando comparado a um concreto que não se usa esse tipo de adição. Entendeu? Então, é uma opção que a gente tem no mercado e tem que usar no autoadensado. Vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho aqui. Só um momento, que eu já tinha até aberto aqui. Deixa eu... fechar um pouco aqui, que eu estou trabalhando com um monte de telas. O que é a sílica ativa? Então, ela é uma das substâncias químicas mais importantes quando queremos deixar o concreto mais resistente e durável. Resistências superiores a 100 MPa, o P tem que ser maiúsculo aqui, tá?
são alcançadas usando esse material. Isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Tem vários trabalhos com isso, eu estou trabalhando com isso, mas já com nanopartículas, já mudou, para você ter ideia, até há uns 2 anos atrás, isso aqui era o top. Hoje a gente tem nanopartículas, aquela questão de nanotecnologia, né? E tudo isso, e aí tem esse produto menor ainda, né? Em tamanho nanométrico, aqui ele é micrométrico. Então, aqui ele coloca lá o que o cimento teria, né? E o que a sílica, que assim, o que teria de silício, tá? De oxissilício, que é o que dá essas propriedades de pozolanicidade. O cimento teria 21%. A sílica teria 85 a 97. Então, aqui seriam as propriedades dela, né? Então, a presença de uma substância muito pequena no concreto faz com que os vazios sejam preenchidos, ou seja, os vazios que ficariam vagos porque uma bolha de ar, ou os vazios que o cimento não conseguiu hidratar na região, deixa o concreto mais pesado e mais resistente. Além disso, ela apresenta outras vantagens. Reage com o hidróxido de cálcio do cimento, produzindo um material cimentício ligante, que é o silicato de cálcio. Então, o que quer dizer? Eu consigo produzir no poro um produto a mais, que é o silicato de cálcio hidratado, o tal de CSH, que a gente trabalha com ele. Reage formando concreto de altíssima resistência, né? E maior resistência à corrosão do aço, maior resistência a cloretos e a própria carbonatação que a gente mencionou naquela última aula. Então, aí ele coloca o tamanho da partícula de cimento e o tamanho da partícula de sílica, né? Olha o tamanho. Ela é muito menor, né? Seria aqui, ele colocou 0,1 contra 100 do cimento. Então, olha lá, ela é muito mais fina e esse produto dá essa propriedade. Se você olhar na internet, se você escrever lá no Google, vou escrever aqui e mostrar para vocês. Aqui, pelo menos, eu consigo... minha internet parece que está meio lenta aqui, mas deu. Aqui, pelo menos, eu consigo sílica ativa. Vou colocar. Aí, eu vou colocar em shopping. Aqui não é o lugar mais, assim, Mercado Livre, não é o lugar mais indicado para você pesquisar, mas eu queria mostrar para vocês, eu coloquei aqui sílica ativa no Google, fala o que ele é, um pó muito fino, processo de fabricação do silício metal. É interessante. Ele é proveniente da metalúrgica, tá? Então, é proveniente da fabricação do ferro-silício, tá? Então, é um produto que é muito, é um subproduto de uma indústria, tá? Eu gosto muito dessa da Tecnocil, tem várias outras marcas, né? Quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada aí. Eu entrei aqui no shopping só para ver quanto que seria o preço. Aí ele fala que 1 quilo, R$22, 12 quilos, R$234. Você vê que é uma quantidade, um preço muito mais alto quando comparado ao saco de cimento. O saco de cimento tem 50 quilos e custa quanto, pessoal? O saco de cimento. Ó, aqui tá R$22 o quilo e o cimento. Cimento Portland. Olha lá, o cimento tá 23,50 quilos, né? Então, produto mais caro, ele deveria ser até mais barato, porque é proveniente de um resíduo. Mas a tecnologia ainda é cara. E tem a questão de patente e tudo mais, mas são várias empresas que já comercializam o produto. Não é novo, isso existe há vários anos. Para vocês terem ideia, o cimento é muito mais barato, né? Para vocês terem ideia, obras hidráulicas,
obras, vamos supor que eu vou fazer uma piscina na minha casa, um tanque, é interessante que você use a silicativa, porque ele vai proporcionar o que a gente chama de refinamento de poros. Vai diminuir, o concreto vai ficar mais pesado, vai ficar mais entrelaçado, e você vai ter uma resistência muito maior e durabilidade também. Por quê? Se a água entra dentro dos poros do concreto, o concreto vai ficar menos poroso com esse produto. Se a água entra dentro dos poros desse concreto, ela tende a lavar o hidróxido de cálcio, que é da própria hidratação do cimento lá, o produto de hidratação lá. Então, ela tende a ficar lavando. E aí, isso aí acaba degradando o material cimentício, o concreto em si. Então, sugere-se que em obras hidráulicas, aí eu entro na barragens de concreto, vertedouros, tanques industriais que você vai ter uma grande concentração de bactérias aeróbias, anaeróbias, aquela parte toda de química lá que vocês viram, saneamento 2, DBO, DQO, ou seja, que vai estragar um pouco, danificar o concreto, porque o meio de agressividade é o meio mais agressivo, né? E então, você poderia usar esse material, ok? Então, é isso aí. Vamos continuar lá. Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não, né? Quem tiver pode interromper, tá, pessoal? Os aditivos. Olha lá o Viscocred 6500. Muitos já conheceram ele, né? Porque a gente colocou, eu acho que a gente colocou em alguma atividade, não sei, né? Enfim, e tem outro lá, ele tem um aditivo aqui. O Viscocred é um aditivo super plastificante, de terceira geração, muito bom. O concreto, aquela questão da fluidez. Só com cimento, água, areia e brita, eu não tenho concreto autoadensável, que eu até compartilhei um vídeo com vocês aí, que foi um colega meu que falou, olha, eu uso ele nas minhas aulas, eu acho interessante, mas eu tenho os aqui que os alunos filmaram do autoadensável para mostrar para vocês. Então, é um concreto que se autoadensa. Aqui também a concreteira, a central de concreto, quando eu falo concreteira, é a central de concreto, porque se você olhar no nome da norma, é concreto dosado central. Então, é uma central de concreto, é uma concreteira. Mas concreteira é um termo que você é corriqueiro, vamos falar assim. Não está errado, tecnicamente, mas não é o que a norma está chamando, né? E o retardador de pega, eu uso, às vezes, porque assim, ele tem um tempo, a concreteira tem um tempo de transporte mínimo. Quem lembra quanto que era? Em caminhões dotados de agitação mecânica? 1 hora. 1 hora? E que se o caminhão não for dotado de agitação mecânica? Ou seja, se eu colocar o concreto numa picape. Eu chuto menos da metade do tempo. Não, então, vamos pegar aqui, vamos abrir aqui a norma, eu vou mostrar para vocês. Quem falou que era 1 hora, a empresa ainda tem mais meia